Todo fã medíocre do Queen conhece apenas umas 6, 7 músicas mais famosas e diz que o Freddie Mercury foi um gênio. Neste vídeo eu mostro que esses fãs conhecem muito pouco a respeito da banda, que foi muito mais do que isso. Meu amigo e minha amiga, na semana passada o filme Bohemian Rhapsody foi o vencedor do Globo de Ouro, né, que é um prêmio muito importante do cinema americano, e que diz pra gente como funciona esse esquema de votação, assim, que é um verdadeiro absurdo quando essa votação não é manipulada assim na cara dura, porque esse filme é um filme muito fraco e principalmente em comparação com os outros concorrentes. Mas essa vitória fez com que os fãs medíocres do Queen uivassem de felicidade. É por isso que nesse vídeo eu vou trazer alguns fatos que todo fã tem a obrigação de saber a respeito da banda. Eu trago aqui uns 5, mas tem muito mais. E inclusive eu aqui embaixo na descrição do vídeo eu vou trazer vários links musicais para exemplificar o que eu estou dizendo aqui. Antes de eu continuar com esse vídeo, não esquece de fazer assinatura aqui, você sabe já como é que faz, né? Não preciso ficar explicando para você acompanhar semanalmente tudo que eu posto por aqui. A primeira coisa que o fã medíocre tem que saber é que existiu uma banda antes do Queen, que era o Smile, que era um trio formado pelo Brian May, pelo Roger Taylor e por um baixista vocalista chamado Tim Stafford. Eles lançaram um compacto em 1969, que hoje é um item raríssimo aqui para os colecionadores. Eu mesmo estou atrás desse compacto já há décadas e não consegui encontrar. E ao contrário do que mostra o filme, o Freddie Mercury já frequentava os ensaios do Smile, inclusive ele estava sempre sugerindo ideias para os arranjos, assim. Inclusive os 4 rapazes, os 3 integrantes do Smile e o Freddie Mercury, eles chegaram a morar juntos no apartamento. Então, completamente diferente do que mostra o filme. Eu recomendo que você, inclusive, tente encontrar esse CD aqui, que é também muito raro, chamado Ghost of Smile. Tá vendo aqui, ó? Que traz todas as gravações que o trio fez em 1969. Inclusive nesse disco tem a versão original de Doing Alright, uma canção que tempos depois o Queen incluiu no primeiro álbum, né, no disco de estreia deles, né? Inclusive, ó, essa ediçãozinha japonesa bem bacana, eu vou mostrar para vocês aqui, ó, imitando o plastiquinho do vinil, vem um encarte com as letras, é bem legal essa edição japonesa. Vou mostrar depois umas outras aqui. E a Doing Alright original, que tá aqui nesse disco do Smile, ela é originalmente bem diferente daquela que você ouve no Queen, inclusive um pouquinho mais leve, mas isso é uma coisa que você tem que saber. Houve uma banda antes do Queen, que era o Smile. O segundo fato que você tem que saber a respeito do Queen é que existe um erro muito grande cometido pelo fã medíocre, que é achar que as vozes dos corais, aquela coisa operística do Queen, aqueles coros maravilhosos, aqueles refrãos sensacionais, o fã medíocre ele acha que a maioria das vozes ali são do Freddie Mercury, e na verdade não são. É claro que o Freddie Mercury canta nessas partes, mas o grande mérito dele ali é nos arranjos, porque a voz do Freddie Mercury não conseguia atingir assim frequências muito agudas, e quem fazia isso era o Roger Taylor. Então toda aquela parte de coral, a maioria das vozes que você ouve, por exemplo, naqueles corais da Bohemian Rhapsody, na Somebody to Love, na Hammer to Fall, na verdade ele é formado pelas vozes sobrepostas em camadas do Roger Taylor, junto com o Freddie Mercury. Mas o grande destaque é o timbre agudo do Roger Taylor. E isso acontece em quase todas as canções que o grupo gravou em estúdio, na carreira inteira. Ou seja, a voz mais proeminente nesses arranjos maravilhosos eram do Roger Taylor. Incrível, né? Outro fato que o fã medíocre tem que saber é que o clima entre os 4 integrantes da banda nunca foi tão amigável quanto parecia. Ao contrário do que você imagina, as brigas entre os 4 integrantes eram frequentes e elas passaram a acontecer principalmente depois da gravação do álbum She Heart Attack,
que eu vou mostrar aqui pra vocês, aqui ó. Cadê o She Heart Attack aqui, ó? A partir desse disco aqui, ó. She Heart Attack, tá? Grande parte dessas brigas aconteciam tendo como personagem principal o Roger Taylor. O batera foi o primeiro integrante do Queen a perceber que se ele entrasse como compositor nas faixas que eram incluídas nos discos, ele conseguiria ganhar uma grana a mais do que os outros integrantes. Então o que aconteceu? Depois do She Heart Attack, ele começou a insistir em cada vez mais colocar as suas canções dentro do repertório da banda. Houve momentos durante as gravações do A Night at the Opera, por exemplo, que o Roger Taylor chegou a chantagear os outros integrantes, exigindo que uma das suas músicas, chamada I'm in Love with My Car, que é uma canção sensacional, fosse o lado B do compacto de Bohemian Rhapsody. Ele ameaçou sair da banda, ele se trancou dentro do estúdio, não queria deixar ninguém entrar. Foi uma coisa absurda. A banda acabou cedendo e realmente a canção I'm in Love with My Car é o lado B do compacto de Bohemian Rhapsody, né? Um compactozinho em vinil. O que aconteceu? Por conta do estrondoso sucesso que a Bohemian Rhapsody teve, o Roger Taylor ganhou uma grana a mais que os outros integrantes, porque uma das canções dele era o lado B do compacto. Sacou? Um outro problema que aconteceu, teve também a participação do Roger Taylor, porque justamente essa imposição que ele começou a ter dentro da banda para emplacar suas canções dentro do disco, ele começou a mostrar uma série de músicas e essas músicas eram todas recusadas pela banda. E o Roger Taylor começou a ficar tão puto que ele resolveu gravar um disco solo. Ao contrário do que mostra o filme, o Roger Taylor foi o primeiro integrante do Queen a gravar um disco solo. E ele gravou esse disco, chamado Fun in Space, que ele lançou em 1981, só com músicas que foram rejeitadas pelos outros 3 integrantes do Queen. Incrível, né? Ele gravou esse disco aqui, e depois ele gravou um outro, que é esse aqui, ó, que é o Strange Frontiers. Ó. São os 2 primeiros discos solos do Roger Taylor. Resumindo, tanto esse disco aqui como esse aqui, ó, os 2 discos aqui, tá vendo? São álbuns solos com canções que foram rejeitadas pelos outros integrantes do Queen. Inclusive, eu sei de relatos que várias vezes, não foi mais do que uma vez, o Roger Taylor chegou a brigar na mão com o Brian May. Por quê? Porque o Roger Taylor era o cara que ficava mais irritado com a demora que o Brian May tinha em gravar as guitarras dele. Tem determinados solos, por exemplo, do Brian May, que ele chegou a levar 2 semanas só para gravar o solo. Isso levava os integrantes do Queen ao desespero e, por mais de uma vez, o Roger Taylor deu uns socos na cabeça do Brian May. Isso teve uma briga, foi um negócio muito sério. Por incrível que pareça, quem mais apaziguava o ambiente dentro da banda era o Freddie Mercury. Incrível isso, né? E o John Deacon, com aquela personalidade introspectiva dele, não estava muito nem aí. Então, o fã medíocre tem que saber que o ambiente interno do Queen nunca foi aquela maravilha, aquela serenidade que todo mundo pensa que existia. Antes de você continuar assistindo esse vídeo, eu tenho um recado fundamental para você que está preocupado com o tipo de mundo que você vai deixar para os teus filhos. Presta atenção. Você está preocupado com o tipo de mundo que você vai deixar para os teus filhos? Ou você ainda nem parou para pensar nisso? Deveria. Vou te dar um exemplo de como o planeta está indo para um caminho muito errado. Você sabia que dos 320 milhões de toneladas de plástico que são produzidas por ano, só 14% são recicláveis? Só 14%. E dessas toneladas, 8 milhões vão parar nos oceanos. Lá na praia que você frequenta com a tua família, quando você vai dar aquela nadada, né? Tá cheio de plástico boiando. Para você se sentir ainda mais apavorado, saiba que se a coisa continuar do jeito que está, em 2050 nós vamos ter mais quilos de plástico nos oceanos do que de peixes. Vai ser mais fácil você pescar um balde de plástico do que um mísero peixe. Uma vergonha. Para piorar ainda mais,
essa situação caótica, você tem que saber que a reciclagem de plástico, ela é muito mais cara do que qualquer outro tipo de produto, porque é preciso que você faça uma manipulação antes do processo ser completado. Ou seja, você tem que limpar o plástico, você tem que fazer uma série de processos antes que essa gororoba seja reciclada e colocada de volta no mercado. Precisa ser muito burro, mas muito burro mesmo, para você não perceber que o plástico está emporcalhando o planeta e deixando a nossa vida muito próxima de um lixão muito fedorento e muito sujo. Acesse a página do Ambientalizando no Facebook e o canal do Ambientalizando no YouTube para você saber o que é preciso para salvar o planeta dessa gororoba chamada plástico. Outra coisa que o fã medíocre tem que saber, aquele fã baba-ovo, né? Que só conhece 6, 7 músicas e tal, é que muitos dos sucessos que ele adora estão em discos horrorosos. Vou te dar um exemplo. Under Pressure, por exemplo, está num disco simplesmente pavoroso chamado Hot Space, de 1982, que eu me recuso a ter aqui na minha coleção de tão ruim que é. Radio Gaga e I Want to Break Free, por exemplo, estão num disco muito fraco do Queen, chamado The Works, de 1984. Tá? Eu tenho esse disco aqui, por quê? Porque eu tenho umas canções que eu acho bem legais aqui, Hammer to Fall, tá? Tem umas canções bacanas aqui, mas assim, isso porque eu gosto muito do Queen, mas eu reconheço que esse aqui é um disco muito fraco. Aquela canção linda, Who Wants to Live Forever, por exemplo, está em um disco fraquíssimo do Queen, que eu também me recuso a ter aqui na minha coleção, que é o A Kind of Magic. A mesma coisa, a faixa título, né? Está nesse álbum, que é muito, muito fraco. Inclusive, Who Wants to Live Forever tem aquele coral maravilhoso, né? A maioria das vozes ali é do Roger Taylor e não do Freddie Mercury. Um disco muito fraco, por exemplo, como o The Miracle, é o que contém uma das canções que são adoradas pelos fãs medíocres, que é I Want It All. E mesmo a tal genialidade do Freddie Mercury, propagada pelos fãs medíocres, ela não foi refletida nos 2 discos que o Freddie Mercury gravou fora do Queen. Ele tem um disco solo completamente ridículo chamado Mr. Bad Guy, que ele lançou em 1985, que esse sim é aquele álbum que é citado no filme. Eu também me recuso a ter esse disco é uma das coisas mais pavorosas que eu já ouvi na vida. E outra coisa, outra mancada federal que o Freddie Mercury deu foi quando ele gravou aquele disco com a Montserrat Caballé, aquela cantora lírica, né, chamado Barcelona, que também é uma das piores coisas que a gente já ouviu na vida. Claro que o fã medíocre não sabe disso, né? O último fato que eu trago aqui para o fã medíocre se informar melhor a respeito do Queen, na verdade, é mais do que um fato, é uma dica. É que ele adquira esse livro aqui sensacional, escrito pelo Mark Blake, chamado A Verdadeira História do Queen. Que, né, os bastidores e segredos de uma das maiores bandas de todos os tempos. Semana passada eu fiz um vídeo indicando uma série de biografias e autobiografias para que você lesse em 2019, né? Eu não incluí essa aqui porque justamente eu quis mostrar aqui para vocês neste vídeo. Esse aqui é um dos livros mais legais que eu já li a respeito dos bastidores de uma banda. Assim, os detalhes que o Mark Blake conta aqui vão deixar você, fã medíocre do Queen, simplesmente horrorizado, porque é um retrato real de como funcionava as entranhas de uma banda que todo mundo achava que era um pessoal muito feliz, muito amigão, muito maravilhoso, e o que a gente lê aqui, na verdade, mostra que a coisa não era bem assim. Então, esse é um último fato que eu trago aqui nesse vídeo, que na verdade é uma dica. Você não pode deixar de ler esse livro aqui, ó, A Verdadeira História do Queen. Quando eu fiz aquele vídeo metendo o pau no filme Bohemian Rhapsody, um monte de gente me escreveu dizendo: você não gosta de Queen mesmo, por isso que você meteu o pau no filme, que é uma grande bobagem, porque o Queen é e sempre foi uma das minhas bandas favoritas, tanto que inclusive eu tenho essas edições japonesas aqui maravilhosas. Olha que coisa linda, o Queen 2, como se fosse um LP, um mini LP, que maravilha, olha.
um plastiquinho imitando o vinil. Tenho várias edições, eu tenho várias edições do A Night at the Opera, inclusive essa aqui, ó, eu tenho aqui, ó, a edição japonesa também, ó, como se fosse um mini vinil. E tenho também essa edição dupla que vem com um DVD também muito legal, ó. Aqui, ó. Olha que beleza. Aí. Ó. Fala a verdade. Aqui. Tem o Shirahara Attack, que eu já mostrei aqui. O que mais aqui? Ó, o News of the World também em mini CD, mini LP. O Jazz. Olha que coisa linda. Olha aqui, ó. The Game com a capa prateada também. Uma edição também como se fosse um CD, como se fosse um mini vinil. Olha que maravilha, o A Day of the Races em CD como se fosse LP. Tenho também, ó, aqui, o Innuendo, que é um disco também muito subestimado do Queen, né? Na verdade foi um disco que foi gravado com o Freddie Mercury já morrendo, mas tem umas canções muito legais aqui. Então esse papo de que eu detesto o Queen simplesmente não cola. Pois bem, meu amigo e minha amiga, esse então foi um vídeo feito especialmente para o fã medíocre do Queen, aquele que gosta de umas 6, 7 músicas e já diz que a banda é a coisa mais maravilhosa do planeta, quando na verdade a banda teve muitos defeitos, como todos os outros, e são fatos que você precisa saber que eu trouxe aqui nesse vídeo, tá bom? Eu aguardo você na semana que vem com mais um vídeo bem legal, com um assunto interessante pra gente discutir aqui e você colocar nos comentários, tá bom? Um abração e até a próxima!